Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração com uma palavra do céu para a sua vida. Em Isaías, no capítulo 40, no verso de número 31, diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. E esse esperar no Senhor muitas vezes é confundido com não fazer nada. Mas nós aprendemos com a águia que o esperar no Senhor é seguir uma direção que o Senhor nos dá. Não é ficar parado, estagnado, sem tomar uma atitude. Esse esperar no Senhor é agir apesar da dificuldade. É agir apesar do enfrentamento que você vai enfrentar, mas você age. As águias, elas têm grande visão. As águias, elas conseguem enxergar além. E nós aprendemos nesse texto que os que esperam no Senhor têm visão. Enxergam além da circunstância, além da adversidade. A águia, ela tem uma capacidade fantástica de enxergar. Ela enxerga em todas as direções. Ela enxerga em todos os ângulos. Ela enxerga em todas as perspectivas. Elas enxergam num raio de 360 graus. Elas enxergam de um lado, do outro, para frente, se elas fizerem um esforço. Enxergam também para trás, se elas fizerem um esforço com suas cabeças. Então, elas conseguem enxergar, ter uma visão global. Elas conseguem ter uma visão dos detalhes, uma visão plena. E ela toma sempre a melhor direção. A águia, ela enxerga de uma maneira tão ampla que ela consegue colocar um alvo, olha lá na frente, e ela voa em direção a este alvo. Os que esperam no Senhor precisam ter visão ampla, ou seja, ter a mente de Cristo. Paulo nos diz em Romanos capítulo 12 que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente através da mente de Cristo. E os que esperam no Senhor precisam ter essa mente de Cristo. E essa mente de Cristo é o que vai nos dar uma visão ampla das coisas. Os que esperam no Senhor podem ter uma visão abrangente das coisas. Em vez de ficar parado, estagnado, os que esperam no Senhor veem as oportunidades e as portas que Deus abre como oportunidade de fazer a vontade de Deus e de avançar. Isso é os que esperam no Senhor. Davi poderia ter ficado como o povo de Israel, apenas observando o gigante, amedrontado com o gigante, fazendo como estavam aqueles soldados que há 40 dias estavam entrincheirados com medo daquele gigante que dia após dia vinha até aquele povo e afrontava aquele povo dizendo: aí tem homem não para me enfrentar? Dia após dia. Porém, Davi, quando ele vê aquele gigante, ele tem uma visão de águia e ele vê naquele gigante uma oportunidade para fazer a vontade de Deus e para avançar. E Davi diz: eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante, porque eu não vou com a minha força, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, porque Ele, o Senhor, já me tem preparado. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso, eu enfrentei e matei. Veio o leão, eu enfrentei e matei. O Senhor está me forjando para voos maiores. Davi olhou para aquele gigante como alguém que espera no Senhor e renova as suas forças como a águia. E ele enfrentou aquele gigante. E por conta disso, até hoje, nós conhecemos quem é Davi. Toda criança sabe quem é Davi, porque ele não se escondeu diante das circunstâncias, diante do que as ameaças de Golias faziam contra aquele povo. Pelo contrário,
ele viu isso como uma oportunidade, como uma porta que Deus estava abrindo para ele galgar voos mais altos. Davi teve visão de águia. Além da águia ter visão em todas as direções, ela tem uma visão de 360 graus, ela também voa alto. A águia não tem voo rasteiro, ela voa alto. O caminho da águia é sempre no céu, é sempre nas alturas. Ela foi criada para viver voos altos. Ela não foi criada para viver nas depressões da terra, nem se arrastando nos vales da vida. Ela foi criada para galgar voos altos, acima dos montes, acima das montanhas. Deus criou a águia para as alturas. Ela não é como o inhambu, por exemplo, que voa tão baixo, que sempre tem suas asas atingidas por algum estilingue, por alguma pedra, por algum tiro, porque voa sempre baixo, voa sempre rente ao chão. A águia não, ela voa nas alturas. E o Senhor nos compara e nos manda esperar nele como a águia, renovar as forças como a águia. A águia, ela voa cada vez mais alto. O primeiro voo é alto, o segundo é mais alto ainda, o terceiro é mais alto ainda. Nenhum obstáculo é suficiente para derrotá-la. Ela vai adiante, ela renova as suas forças. Quando ela não tem mais nenhum vigor, ela entra dentro de uma caverna. Quando as suas penas já estão velhas, cansadas, engorduradas, ela entra numa caverna e ela arranca todas as suas penas. E ela passa um período esperando que essas penas nasçam. E quando essas penas saem novamente, ela voa ainda mais alto. Paulo nos diz em 2 Coríntios 2:14, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Deus nos chamou para triunfar. Mesmo que a situação seja difícil, faça como Davi. Enfrente em nome do Senhor dos Exércitos. A águia, ela voa em linha reta. Ela não voa, por exemplo, como o urubu, que voa em círculo. O urubu, ele voa sempre em círculo, não sai do lugar. A águia não. Ela olha para uma meta e ela vai adiante até que ela alcance esta meta. Voa em linha reta, como uma flecha, como um projétil. Seu voo é um círculo. O seu voo não é em círculo, é reto, não é sinuoso. Ela voa sempre em direção, em linha reta. É assim que a águia voa. Ela sempre voa numa direção. Ela voa reto, porque ela tem o seu alvo definido. Defina um alvo e alcance e esforce-se por alcançá-lo. Se você, por exemplo, tem um desejo de ser médico, e você fica, eu estou esperando no Senhor e orando, e não tomar uma atitude, você nunca será. Esperar no Senhor é também sobre tomar atitude, é também sobre decidir, é também sobre agir. A mulher do fluxo de sangue, ela vai em busca de Jesus, porque ela ouve falar que Jesus poderia mudar a sua vida. E ela se arrasta por meio da multidão, até que ela toque em Jesus, porque ela dizia no seu coração, se eu tão somente tocá-lo, eu ficarei livre deste mal. Tenha um alvo, tenha um objetivo. E quando você tiver esse alvo e esse objetivo, se esforce para alcançá-lo. A águia, ela voa na direção do vento. Por que ela faz isso? Porque as suas asas são muito grandes, muito desproporcionais ao tamanho do seu corpo. Então ela usa isso ao seu favor. Ela vai na direção do vento, planando, ela plana na direção do vento. E ela chega no seu objetivo. O vento, ela usa o vento ao seu favor. Em alguns momentos, ela simplesmente flutua. Assim ela economiza as suas energias, economiza as suas forças, não se cansando ao longo dos voos. Se queremos alcançar voos longos, não podemos depender das nossas forças. Dependa da força do Senhor e da força do seu poder. Viaje nas asas do Espírito e Ele vai. Dependa da força do seu poder. Dependa do Senhor. Jesus disse, sem mim nada
nada podereis fazer. Sem Jesus nós não temos força alguma. Sem Ele nós não podemos voar como as águias, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Nós não fomos chamados para vivermos cativos. Não fomos chamados. A Bíblia diz em João 8,32, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente conhecendo esta verdade, nós poderemos viver como as águias, renovando as nossas forças, caminhando e não se cansando, correndo e não se fadigando, porque em Jesus nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Como diz no verso 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, e que esse nosso Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Hoje Deus te convida a viver como as águias, voando alto, traçando um alvo e se esforçando por alcançá-lo. Renove as suas forças em Deus hoje. Restaure as suas forças em Deus hoje. Aprenda que esperar nele é agir segundo a sua direção. Não é ficar simplesmente parado, esperando as coisas acontecer. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Que é renovar as suas forças para você caminhar. Renovar as suas forças para você voar como as águias. Para você caminhar e não se cansar. Para você correr e não se fadigar. É isso que o Senhor vai fazer. Mas haja pela fé, com fé e na dependência dEle. Seja guiado por Ele, porque a Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Seja guiado por Ele. Mas quando Ele falar, perceba, porque tem pessoas que eu estou esperando em Deus e passam a vida toda no mesmo lugar, sem tomar uma atitude. Deus fala de todas as maneiras. Ela diz, não, mas eu estou esperando em Deus. Davi esperou e enfrentou o gigante. Ele esperou que o Senhor renovaria e daria força para ele vencer aquele gigante. Mas ele não ficou escondido de trás das trincheiras. Ele foi e enfrentou no nome do Senhor. E o gigante caiu por terra. Não alimente seus gigantes. Vença-os em nome do Senhor. Renove suas forças como as águias e voe voos altos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.